Graças e paz, irmãos. Amém. Uma boa noite a todos. Amém. Louvado é o nome do Senhor. Estou muito feliz por mais uma oportunidade de poder estar aqui com os irmãos novamente. É um prazer. Eu amo essa casa. Já fiz parte dela, então vocês estão no meu coração. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Bom, eu vou começar primeiro falando um pouco do projeto que estarei esta viagem. Como o pastor falou, irmãos, Deus tem o tempo de todas as coisas. Há um tempo determinado para todas as coisas na nossa vida. O Salomão ele fala sobre isso. E muitas vezes nós queremos até apressar as coisas. Muitas vezes nós queremos até acelerar as coisas, mas quem dá a ordem final é o Senhor. Quando Ele prepara, quando Ele faz, quando Ele sonha e Ele projeta para nós, é no tempo e na hora dEle, não é a nossa hora. Eu me formei em 2014, eu fiquei de 2010 no seminário, fiquei 4 anos ali no seminário de Anápolis, em Cianorte. E quando eu fui para lá, eu fiquei ali estudando os 4 anos e eu fui entendendo, e ali eles foram preparando, o Senhor foi falando comigo ao meu coração. E quando o Senhor me chamou para ser missionária, o meu objetivo e o meu propósito era ser missionária local, nas igrejas. E eu falei, Deus, porque antigamente, quando muitos missionários vinham, na época vinha a missionária Ivani, missionária Vera, ela vinha falar e falava dos projetos e todo mundo ansiava que missões era ir para fora, era pregar, ir para os Estados Unidos, ir para outro lugar, para a África, e todos os lugares. E eu coloquei no meu coração, eu falei, Deus, eu não quero ir tão longe, mas eu quero fazer missões aqui no meu bairro, eu quero fazer missões aqui na minha igreja. E esse foi o meu propósito de anos. Deus me levou ao seminário, me preparei, me formei, fui consagrada missionária. E ali Deus foi preparando, Deus foi trabalhando na minha vida, eu fui fazendo missão, fui alcançando, pregando em outras igrejas, vindo aqui, membrar aqui, fiquei 4 anos membrando com as irmãos aqui, fazendo missões aqui também. Mas um dia o Senhor, Ele começou a colocar no meu coração, e Ele começou a falar grandemente no meu coração que Ele tinha mais para a minha vida. E que o propósito dEle e os planos dEle não eram o mesmo que o meu, mas que Ele tinha muito mais. E o Senhor começou a me dar sonhos, de Deus me levando para alguns lugares, e eu não entendia. E um certo último sonho que Deus falou poderosamente no meu coração, eu sonhei que eu estava num lugar tão distante e de repente vinha muitas crianças que estavam ali e me rodeavam e começavam a conversar comigo. Eu via a sede delas, o desejo delas, e eu comecei ali a falar com elas, eu comecei ali a trabalhar com elas, falando, levando sobre elas algumas coisas. E aí, depois eu me via em algumas casas falando do amor de Deus. E quando eu acordei, eu não entendia aquele sonho. Na verdade, eu até entendia, mas a gente quer negar, né? A gente quer correr muitas vezes daquilo que Deus tem. E quando eu falei para minha pastora, eu contei o sonho, ela falou assim, você entendeu? E você está esperando o quê? Eu falei, meu Deus, amém, vamos lá. E eu falei, Deus, se o Senhor tem novos planos, prepara. E o tempo foi passando e o Senhor foi falando no meu coração. E o ano passado, o Senhor foi falando muito mais forte no meu coração, principalmente pelo Nordeste. E teve aquele incidente no Rio Grande do Sul, e eu fiquei ali. E nossas igrejas, algumas das nossas igrejas foram lá para prestar socorro, foram lá para levar mantimento, foram lá para fazer até mesmo limpeza em algumas casas. A nossa igreja de Atibaia, algumas igrejas nossas foram até lá. E eu comecei a me cobrar, eu falei, Deus, eu sou missionária. Eu estou tão preocupada com a minha vida, com a correria aqui, e eu não estou preocupada com a tua obra, o que eu devo fazer. O Senhor começou a me incomodar.
Então, em outubro, eu fui para a conferência de missões na MISPA, e ali o Senhor falou mais poderosamente ao meu coração, onde eles estavam comemorando 10 anos de paz do Nordeste, e eu falei, Deus, e o meu coração transbordou pelo Nordeste. Eu falei, Deus, o Senhor tem algo na minha vida no Nordeste. E eu falei assim, está nas tuas mãos. Mas como eu vou deixar um vídeo que vai passar para vocês ter mais noção do Nordeste ali. E em outubro eu estava ali no sertão, ou na MISPA, e vários missionários foram lá, principalmente do Nordeste, estavam todos os missionários do Nordeste falando das suas experiências, contando um pouco das suas experiências. E eu lembro que eu estava com o foco de ir para o Rio Grande do Sul, mas o Senhor me levou naquele momento para o Rio Grande do Norte. Vocês vão entender, amém? Pura terra vermelha, irmãos. Este é o pastor que está na igreja lá, tá? Esses ali são o casal de missionários que estão neste campo de Mossoró, da nossa igreja presbiteriana. Pode passar para o outro slide? Então, irmãos, como eu sou missionária Cláudia, amém? Seja você Então, se você está lendo essa mensagem, próximo, você possa se tornar um grande parceiro da nossa próxima jornada, amém? E ali está um pouco, pode passar, próximo, está um pouco da minha trajetória. Estou atualmente congregando na igreja, segunda igreja presbiteriana de Carapicuíba, ali na Vila Dirce, com o pastor Lucas e a missionária Dani. E antes mesmo de ingressar no seminário, vivencio dias de muita comunhão e aprendizado. E a cada dia mais tenho notado um crescimento espiritual. Grande é a colheita. A grande comissão é uma realidade que devemos fazer parte dela. Nosso propósito é cumprir a grande comissão, conectando pessoas a Jesus Cristo, edificando em sua fé e enviando-os aos outros. Assim ajudamos também o corpo de Cristo a fazer o evangelismo e discipulado através de uma variedade de formas criativas. Quem está vendo ali, eu gosto muito de crianças, já ministrei aqui, os irmãos que me conhecem sabem o meu prazer em ministrar para criança. Eu estou terminando esse ano, em novembro, para a glória de Deus, eu termino meu curso de pedagogia. Também já iniciei o meu curso de inclusão, é uma área onde que Deus tem me chamado bastante para trabalhar com crianças de inclusão. E os irmãos sabem o quanto tem crescido nessa área. As escolas estão tendo muitas crianças que estão indo para as escolas. Então, a demanda é grande, irmãos. E como lá no sertão também, os irmãos sabem que é um lugar onde tem muita criança que necessita de ouvir a palavra de Deus. Amém? Próximo. E aí, em julho, dia 9 de julho, eu estarei viajando. Deus se importa com o povo sertão. Vida sem esperança, religiosidade sem transformação, falta de discipulado e direção, cultura do abandono. Irmãos, a cultura do abandono, principalmente em crianças no sertão, é muito forte. Crianças são abandonadas, crianças são esquecidas. E é onde nós queremos levar a palavra do Senhor, levar o evangelho a essas crianças.
Então, o sertão pode ser seco em terra, mas é terreno fértil para mover de Deus. Por isso, a missão é urgente. Enquanto Jesus não chega por meio de nós, o sertão continua chorando em silêncio. Mas quando ele chega, tudo muda. Da terra seca brota vida e corações endurecidos se torna morada do Espírito Santo. Vocês creem? Amém, aleluia. Então está aí a nossa viagem, pode passar. Aqui a minha sobrinha fez, mas a conta não está batendo um pouco, tá? Então pode passar que eu vou explicar rapidamente. Então é isso, missão se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que ficam e com as mãos de quem contribui. Você quer fazer parte desse ministério? Amém? Então tá aí, como eu falei, para ir para essa viagem, o custo total dessa viagem ficou em 3.500, irmãos. Muito grande. Por quê? Porque em primeiro eu fiz a inscrição na MISPA para estar indo a gente vai junto com a MISPA, lá que já tem um preparo, eles já estão, eles vão direto fazer, vocês viram, isso foi uma das viagens que eles fizeram, e nós estaremos indo de novo, e aí eles têm um preparo, eles sabem como trabalhar, e só que é para quem vai e tem que ir, a gente tem que se doar para ir. E o Senhor em Isaías faz a pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu, para a honra e glória do Senhor, para o louvor e glória do Senhor, eu digo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Irmãos, eu estou como estagiária no Municipal de Osasco, e estagiária, quem conhece, quem faz estagiária, ganha muito pouco. O salário é muito baixo. Não tem nenhum recurso, eu apenas recebo o salário somente. Não tenho nem a passagem eu recebo porque eu moro perto da escola. E agora, em julho, dia 8, encerra meu contrato. E eu estava já me programando, buscando outro já. O meu currículo é um currículo excelente. Eu já enviei para algumas empresas. Eles falaram assim: nossa, seu currículo está bom, porque eu fiquei um pouco desempregada. Eu me especializei em alguns cursos de inclusão. Fiz vários cursos de inclusão. Então, uma das empresas falou: seu currículo é ótimo. Aguarde que eu vou te chamar. Por mim, você já começava hoje. Mas Deus tem um propósito. E até agora não me chamou. E eu fiquei: Deus, por que não me chamou? Porque se me chamasse, eu não ia conseguir ir para a viagem. Então, em julho, encerra meu contrato. Eu não tenho dinheiro nenhum para ir. Mas, para honra e glória, a inscrição da MISPA já foi feita. A passagem já foi comprada. Só falta pagar, irmãos. Mas Deus é tão bom que a primeira parcela já foi paga, amém? Então, irmãos, está na mão de Deus. E eu falei: Deus, o Senhor, Ele é dono do ouro, da prata e do ouro. Ficou um total de 3.500, fora as despesas que eu irei ainda usar. E até mesmo para levar alguns recursos para lá, porque eu pretendo trabalhar até com as crianças lá. Então, precisarei de recursos, precisarei da ajuda dos irmãos. Mas, acima de tudo, irmãos, eu precisarei da oração dos irmãos, porque não é fácil. O inimigo, ele luta, ele tenta, e ele tenta até mesmo tirar a nossa paz. Teve uns dias que eu fiquei: meu Deus, e agora o que eu vou fazer? A passagem está cada dia mais, porque julho é época de férias, né? Se o irmão sabe, é época de férias. Então, a passagem vai lá para cima. E para ir, eu preciso ir até Fortaleza, pegar um avião até Fortaleza, de Fortaleza ir até Mossoró, e de Mossoró fazer esse trajeto que a gente vai fazer até Potiguar, que vai usar barco, a gente vai a pé, a gente vai de carro. Como que chamava aqueles carros antigamente que a gente ia? Os irmãos do interior. Pau de arara, a gente vai usar isso, irmão. Dormir no chão, ter que comprar até mesmo o colchão inflável para dormir lá, porque a gente vai ficar numa igreja, a gente não vai ficar em hotel, a gente vai ficar em igreja, dormir no chão da igreja. É missão, irmão. E foi para isso que o Senhor nos chamou. Então, por isso que eu peço a colaboração dos irmãos e ajudas e as orações dos irmãos para que o Senhor, Ele possa abençoar as nossas vidas. Amém?
Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E falando nisso, eu gostaria de ministrar a palavra que o Senhor falou poderosa ao meu coração, que está em Filipenses. Os irmãos se colocam de pé, Filipenses capítulo 3. Quando o pastor abriu em Filipenses, eu falei, opa, vai falar um pouquinho aí? Mas ele falou um pouco já. Então, Filipenses, obrigada. Filipenses capítulo 3, o versículo 12, em diante, que vai dizer assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Glória a Deus. Pode sentar. A irmã já orou por mim. Que o Senhor, Ele fará grandiosamente o nosso coração. Irmãos, os irmãos sabem que corrida, as Olimpíadas, para você participar de uma corrida, você precisa de um grande preparo, sim ou não? Sim, precisa de um grande preparo, porque você, corpo físico, muitas coisas que você precisa. E quando nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando sobre isso, e nós vamos ver a carta do apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso, e logo em diante o pastor ele leu o capítulo 4, onde ele fala da alegria. A carta de Filipenses praticamente é uma carta de alegria. E aí você para perceber, mas como que eu vou ter alegria se eu estou preso? E o apóstolo Paulo tinha essa alegria. E naquele tempo, ser preso não é como hoje. Você vê em algumas cadeias. Quando alguém era preso naquela época, ele era acorrentado as mãos, os pés com bolas de aço. E além de ser acorrentado, eles eram chicoteados. Então imagina o grande sofrimento que um preso passava numa cadeia. Não como hoje, mas ele passava uma grande dificuldade ali. E quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, ele escreve com alegria ao Senhor, para dizer o quanto ele é feliz, o quanto Deus o alcançou. E em 1983, um mineiro, João da Mata, ele participou das Olimpíadas. E ele correu as Olimpíadas de São Silvestre e venceu. E durante uma entrevista, uma jornalista fez uma entrevista e perguntou para ele como que ele se sentia e como foi chegar até ali. Como foi essa caminhada? Como que ele estava se sentindo porque ele ganhou essa corrida? E aí, ele olhou para ela, respondendo que sua estratégia era não ficar olhando para trás e nem para os lados. Olha, eu ganhei porque eu não olhei nem para trás e nem para os lados. Eu fiquei focado, porque eu não estava preocupado em olhar para aqueles que estavam se aproximando de mim. Segundo ele, olhar para trás, atrasa o corredor. Então, quando você olha tanto para o lado como para trás, ao invés de você estar correndo, você perde o quê? O foco. E você acaba se atrasando. Então, foi essa a explicação dele. Ele falou assim, olha, eu estava olhando somente para o meu foco. Eu tinha um foco a seguir. E quando nós vemos na Grécia, as Olimpíadas tiveram início na Grécia Antiga em homenagem aos deuses gregos. Para ser um competidor naquela época, você teria que ser cidadão grego.
Então não era qualquer um que participava das Olimpíadas naquela época. Você precisava ser um cidadão grego. Então Paulo, ele olha para isso e ao falar sobre tudo isso, eu gostaria de refletir com vocês em alcançar o alvo é a alegria do salvo. Você quer alcançar o alvo? Porque uma vez você já foi salvo, você crê nisso? Deus já nos salvou, porque a palavra de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Você já é um salvo, mas você possa alcançar a alegria, seja alegre, porque você já é salvo, Deus já salvou você. E para isso, para que nós alcance o alvo, que alegria nós já somos salvos. Então, qual é o nosso objetivo? Qual é o objetivo da igreja hoje? Qual é? Alcançar o céu, a vida eterna. O nosso alvo agora, a nossa corrida agora é alcançar o céu, é ir para o céu e receber a coroa eterna que o Senhor tem preparado para mim e para você. E para isso eu preciso deixar o passado no seu lugar. Deixe o passado no seu lugar. Quando nós olhamos para a nossa vida, muitas vezes nós ficamos presos no nosso passado. Quantas vezes nós ficamos presos no que já passou? Mas, irmã, missionária, a igreja ultimamente era tão fervorosa. Antigamente, quando nós falávamos do céu, a igreja fazia um reboliço. Quando você falava que o Deus estava por voltando, a igreja pulava, os irmãos sentiam uma alegria tão grande. Mas será que Deus mudou? Não. O que aconteceu? No passado, muitas coisas aconteciam. Eu orava, eu ia para o monte. Eu buscava, eu jejuava. Mas e hoje? Você não faz mais isso? Então, Paulo inicia o verso com uma declaração importante, no verso 12, que diz assim: não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, o que também fui conquistado por Cristo Jesus. A declaração de um cristão dedicado, consagrado, consciente de si mesmo, do que já realizou e da grande obra que ainda falta realizar. Aqui Paulo, ele está agradecido. A declaração de Paulo, quando ele declara no versículo 12, ele diz: olha, eu já corri uma corrida, eu já fiz muitas coisas, eu já fiz tudo aquilo, Deus já me usou em tal lugar, Deus já fez isso, mas eu ainda preciso fazer mais para Deus. Paulo estava insatisfeito com a vida dele. E olhando para a minha vida, eu olho para mim e eu falei: Deus, o que está acontecendo? O Senhor um dia me chamou, o Senhor fez uma promessa na minha vida. Embora o meu propósito, a minha vontade era fazer missões aqui, ficar aqui, ser um instrumento nas mãos de Deus, mas Deus tinha um propósito, Deus tinha algo maior para a minha vida. Mas muitas vezes nós ficamos tão preso com o nosso passado, nós ficamos tão preocupados com aquilo que já passou, e nós queremos viver as vitórias do passado, de como Deus agia. Irmãos, nós temos que entender que o mundo ele vai mudando, as coisas vão acontecendo, a geração vão mudando, e você precisa mudar também. Eu e você precisamos ter novas atitudes, ter novas experiências com Deus. Deixe o passado. No passado Deus agiu, Deus fez grandes maravilhas, mas no presente Deus quer fazer ainda maior na minha vida e na sua vida. Deus ainda quer realizar mais. Se no passado pessoas eram curadas, vidas recebiam Cristo, hoje Deus quer restaurar, Deus quer transformar, Deus quer encher este lugar. Então, nós precisamos entender isso. E Paulo estava satisfeito com Cristo.
Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos a grande satisfação de Paulo com Cristo. Como nós, como cristãos, também temos que ter a nossa satisfação em Cristo. Mas não com a sua própria vida cristã. Ele olhava para a sua vida cristã, e embora quando nós olhamos a vida de Paulo, quando você vê o relato de Paulo, você vai ver o quanto Paulo fez. O quanto Deus usou aquele homem. Um homem que era de uma alta sociedade, um homem que era letrado, foi se formado aos pés de Gamaliel, que se hoje nós formos olhar para a faculdade, hoje é a faculdade de Harvard, falei certo? É a melhor faculdade. Paulo, se hoje ele fosse formado, ele seria formado nessa faculdade. Então, ele já estava praticamente com a sua vida bem. E satisfeito com Cristo. Mas ele olhou para si, ele falou assim, não, eu não estou satisfeito com a minha vida cristã, eu preciso de mais, eu preciso de algo, eu preciso fazer mais para Deus. Eu preciso ir conquistar, avançar, para que Deus, eu receba a recompensa do Senhor. E é isso que Deus espera de mim e de você, irmãos. Que nós não se conformamos com este mundo. Não se conformamos com o que está acontecendo. Não se conformamos com as coisas que estão ocorrendo. São tantas coisas que estão ocorrendo. Irmãos, agora a moda agora é bebê reborn. E aí a gente ri. Muitas vezes eu fico vendo alguns vídeos, eu falo, meu Deus... Outrora foi aquele jovem. E a gente fica ali ouvindo, acompanhando os Instagram, e a gente fica rindo. E muitas vezes a gente fica parado, prostrado, sem fazer nada. Mas Deus, nesta noite, Ele vem confrontar a mim e a você. Ei, para! E siga para aquilo que eu quero fazer na vida de vocês. Eu quero usar vocês. Eu quero ser mais para vocês. Não se conformeis com esse mundo, mas transformar pela renovação da vossa mente. Nós devemos transformar este mundo e não se conformar com o que está acontecendo. Nós precisamos viver. A nossa tendência, irmãos, muitas vezes é olhar para nós e em comparação com alguém, e somos tentados a ficar orgulhosos. E nós ficamos orgulhosos e ficamos descansando, pensando que o que fazemos é suficiente. Muitas vezes nós olhamos para nós, nossa vida está tudo bem. Eu estou vindo na igreja, eu estou louvando, eu estou cantando, eu estou falando a palavra de Deus. Está tudo bem. Estou na média com Deus. E aí o que acaba acontecendo? Nós ficamos orgulhosos. Nós ficamos despreocupados, nós ficamos parados, nós ficamos prostrados. Aí, a vida não anda. Deus não consegue agir porque nós paramos. Mas Deus, Paulo, não deixa o orgulho dominar o seu coração. Ele entende que precisa continuar a alcançar aquilo para qual foi chamado. Irmão, nós precisamos entender que nós não é somente vir aqui no domingo na igreja e ouvir a palavra e ir embora satisfeitos, cheios, não. Nós precisamos vir nos encher, nos preparar para amanhã nós estarmos pregando, falando do evangelho, anunciando este Deus, fazendo aquilo que nós fomos chamados para fazer, falar do amor de Deus às outras pessoas. Foi para isso que Deus te chamou, para louvor e glória do nome dEle. É isso que nós devemos entender, irmãos. Que nós fomos alcançados. Deus nos salvou. Amém, eu sou salvo, mas quantas pessoas precisam ser alcançado lá fora, no mundo? Até mesmo na tua própria casa. Precisa ser alcançado, precisa ouvir a palavra, mas nós estamos tão parados, orgulhosos, se achando o máximo, porque eu fui salva, tá tudo bem.
Mas Deus, nesta noite, Ele vem nos confrontar. A nós pararmos, se levantarmos. Levanta-te e segue para o alvo que é Cristo. Aleluia! Para alcançar a vitória na vida cristã, o passado terá que ficar no lugar devido, no seu lugar devido. Ou seja, no passado. Ele serve de exemplo para nossas vidas. Ele serve de instruções, motivações, mas nunca para nos descansarmos. Irmão, quando o passado, ele vai servir para a minha vida e para a sua vida, para ver aquilo que o Senhor fez na minha vida pelos exemplos. Olha, no passado Deus agia assim na minha vida. Agora hoje eu quero que Deus faça ainda mais. Se no passado eu estava me preparando, agora no futuro eu vou para a missão. Se no passado eu estava me formando para uma coisa, agora eu vou fazer. O passado tem que ficar lá no seu lugar. E prosseguir para alcançar o objetivo. Seguir. Não para ficar parado. Em segundo lugar, para alcançar o alvo, você deve agir com dedicação e com foco. Amém? A dedicação de Paulo era a causa do evangelho. Irmãos, eu sempre lembro dessa história. E eu estava no seminário, o nosso professor de pastor Sérgio, ele é um grande professor, ele dá aula de grego, hebraico, ele dá aula de Novo Testamento. E quando nós estava tendo aula de Novo Testamento, tem um livro que se chama Foco. E eu, quando eu estava no seminário, eu era mantida, Deus provia todas as coisas para a minha vida, porque a minha igreja pagava metade do salário e o presbitério pagava metade. Então, eu sou missionária da igreja local e sou missionária pelo presbitério de Osasco, amém? Pelo nosso presbitério, eu sou missionária. Tanto é que nós estou trabalhando com o presbitério, com o departamento de infantil, alguns irmãos já foram nos nossos treinamentos. E aí, é muito livro que você tem que comprar. É livro, é trabalho que você tem que fazer. Eu não tinha computador e eu precisava estudar. E Deus foi preparando tudo isso. Deus preparou um computador velho, mas que ajudava eu a fazer os meus trabalhos, ajudava eu a estudar. E os livros Deus foi preparando. Aí Deus enviava uma oferta aqui, Deus levantava uma igreja ali. As igrejas que eu fazia escala, aí no final me dava uma ofertinha, eu pegava. E eu ia comprando meus livros. E aí eu cheguei a comprar esse livro que era muito necessário para a aula, o Foco. Tive a aula, estudei o Foco. E o Foco, ele é muito interessante. E até hoje eu falo, eu preciso comprar esse livro porque ele é muito importante, até mesmo para nos ajudar no Novo Testamento. E aí um certo dia, eu emprestei esse Foco para alguém, esse livro. Eu emprestei e até hoje não me devolveram. E o pior é que eu nem lembro mais para quem emprestei. E um dia nós estávamos numa devocional, e nós fazíamos devocional, um mês nós fazíamos das 6h30 às 7h, e outro mês nós fazíamos das 18h, das 18h30 às 19h. Então, ele sempre variava. E um dia nós estávamos no devocional e o pastor Sérgio, nós ia para o seminário, andava ali no seminário, cada um ia fazer o seu devocional sozinho. E teve uma semana que ele fez diferente. Ele pegou, cada pastor tinha uma turma. Então, era 4 turmas. Era o primeiro ano, o segundo, o terceiro e o quarto. E nós estávamos no primeiro ano. E o pastor Sérgio era o pastor da nossa turma. E ele fez diferente, ele falou, vamos fazer uma devocional na sala de aula, chamou os alunos e fomos lá. E ele começou a falar as nossas vidas, começou a ministrar. E aí eu falei, pastor Sérgio, eu perdi o foco. O pastor Sérgio regalou o olho, ele falou, menina, não pode perder o foco, como você perdeu o foco? Eu falei, não, pastor, foi o livro.
Ele ficou tão preocupado que eu perdi o foco. E é isso que Deus muitas vezes faz com nós. Quando nós perdemos o foco, você não pode perder o foco daquilo que Deus tem para a tua vida. Deus te chamou com um propósito. Então você precisa manter o foco naquilo que Deus te chamou. Naquilo a qual Deus escolheu você e preparou você para isso. Então é muito importante, não perca o foco, jamais. Não faça como eu, mas eu perdi foi o livro, tá, irmãos? Então, o propósito dado para Deus, por Deus, devia ser cumprido a todo custo. Não poderia existir outros alvos em sua vida. Então, Paulo, a dedicação de Paulo era tão grande que para ele queria cumprir esse propósito a todo custo. Então, ele precisava, ele queria mais. Ele falou, não, eu vou me dedicar, eu vou focar naquilo que Deus ele tem para a minha vida. E o que podemos nos lembrar do episódio de Marta? Quando você olha para o episódio de Marta, Marta, ela ficou tão envolvida com as coisas lá, quando Jesus, em Lucas 10, 42, vai falar sobre isso, Marta estava lá correndo com seus afazeres, preparando o almoço. Era uma parte importante, porque ela estava preocupada em alimentar o mestre, em arrumar a casa, em deixar tudo arrumadinho ali para o mestre, para receber o mestre. E aí ela estava tão focada, e aí Maria olha para Marta e fala, aí Marta olha para Maria e fala assim, Maria, vem me ajudar, Maria. E você está aí tão preocupada. E Maria queria estar onde? Nos pés de Jesus. E aí Jesus lhe disse que uma só coisa era necessário. Maria escolheu a melhor parte. Então, o que acontece muitas vezes, que Deus quer dizer para nós neste texto, que muitas vezes nós estamos tão preocupados com os nossos afazeres, com as nossas coisas, que nós esquecemos de estar e de fazer aquilo que Deus realmente pediu para nós fazer. Aquilo que realmente Deus nos escolheu para nos fazer. Aquilo que Deus nos chamou. E em alguma parte da minha vida eu fiquei tão focada em fazer, em me preparar, em estudar. Eu comecei então a fazer o estágio, eu falei, Deus, eu quero ser pedagoga e eu vou entrar numa sala, Irmãos, foi 25 anos preparando, esperando para eu fazer essa faculdade. 25 anos, eu sonhando com essa faculdade. E eu não tinha condições de fazer. Mas como eu falei no começo, tudo tem um propósito. Essa faculdade, eu estava até me preocupando. Eu falei assim, eu quero fazer a faculdade porque eu quero dar aula, eu quero ser pedagogo, eu quero ser professor. Eu amo dar aula. Mas Deus tem um plano na nossa vida. Não é do nosso jeito, não é da nossa maneira. Então, 25 anos passou. Eu já estava sem expectativa de um dia fazer essa faculdade. E aí, um certo dia, eu pago aluguel. Olha só, Deus é tão bom na minha vida, irmãos. Eu sou tão grata a Deus, porque eu sou estagiária. E pago aluguel. E Deus tem me suprido em todas as coisas. Tenho conseguido pagar meu aluguel, tenho conseguido fazer minha faculdade. E tenho me sustentado. Não para minha honra, mas para a honra e glória do Senhor. E aí eu falei assim, a faculdade, se você for fazer presencial, é muito caro. Eu falei, ou eu faço a faculdade, ou eu pago aluguel. Ou eu estudo, ou eu fico na rua. E aí? Vamos deixar. Vamos indo. E aí, para a honra e glória do Senhor, saiu o EAD. A Uninove. Eu falei, opa, agora eu consigo pagar. Vou entrar, vou encarar. Com muitos desafios, dificuldades. Vou, não vou. Entrei. E estou terminando para a glória do Senhor. Estou morando de aluguel, pagando faculdade, pagando internet e louvando ao Senhor. Fazendo aquilo que Deus me preparou, me preparando para aquilo que Deus tem na minha vida. E ultimamente eu falei, Deus, os planos do Senhor são bem maiores do que nós. Porque nós planejamos uma coisa, Deus planeja outra, né? Eu falei, eu não vou para a sala de aula, mas eu vou ministrar para essas crianças que são necessitadas, que precisam ouvir a voz de Deus. Fazer a missão. Então, Maria,
Ela estava tão preocupada. Então, nós não podemos dividir nossa atenção com a vida cristã às outras coisas. Nós não podemos. Nós temos que alinhar as duas coisas. E os nossos interesses e não realizamos a vontade de Deus. Muitas vezes nós não alinhamos e deixamos de realizar a vontade de Deus e ficamos focados. Mas Deus, nesta noite, Ele vem falar para mim e para você. Volta, alinha o seu sonho, os seus planos. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós sonhamos, nós fazemos planos, mas os sonhos de Deus são melhores do que o nosso. E o plano dele é melhor do que o nosso. Amém, irmãos? Sonhe os sonhos de Deus na sua vida. Viva os propósitos de Deus na sua vida. Realiza. Se dedica na obra de Deus. Dedicação e foco são duas palavras de extrema relevância para a vida cristã, que quer cumprir a sua missão. Então, se você quer cumprir a missão que Deus um dia te escolheu, um dia Deus te chamou, você sabe, um dia Deus falou para você, Deus chamou você e Deus falou qual é a missão que Ele tem na sua vida. Irmãos, eu não sei qual é a missão. Deus me chamou para ser missionária, mas Deus me chamou para falar às crianças. Deus tem me levado às crianças. Eu tenho falado do amor do evangelho às crianças, pregado o evangelho às crianças. Mas talvez Deus te chamou para falar com as crianças. Talvez Deus te chamou para falar com as irmãs, com os varões, pregar, cantar, seja lá qual for aquilo que Deus te chamou, se dedique e faça, entra no foco, entra na vontade de Deus e você vai ver as coisas acontecendo na sua vida. Deus vai ver o quanto Deus vai usar, porque Ele precisa alcançar pessoas precisam ser alcançadas lá fora, e muitas vezes nós estamos aqui somente recebendo, mas Deus quer que você vá e leve uma palavra de amor, de salvação, de alegria para essas pessoas. Paulo, em seu momento de prisão ali, ele não se conformou, ele não parou, ele não ficou ali chorando, remoendo, reclamando porque ele estava apanhando, porque ele estava preso. Paulo, ele fez ao contrário, ele começou a escrever carta e dizer, Deus te ama. Paulo começou a instruir, Paulo começou a levar a palavra de Deus através de carta. O que você tem na mão, deixa Deus usar a sua vida. Seja um instrumento de Deus nas mãos do Senhor. Para alcançar o alvo, você precisa manter ativas a determinação e a disciplina. Eita, quando fala em disciplina, aí pega, né? Determinação é fácil, mas e a disciplina? Quando nós vamos olhar para um corrida, como eu falei, precisa de determinação e disciplina. Porque ele precisa parar com algumas coisas, algumas limitações, ele precisa fazer mais exercício, ele precisa se doar. E na obra do Senhor é a mesma coisa. Nós precisamos de determinação e disciplina em orarmos, em lermos a palavra, em fazer o nosso devocional, em buscar ao Senhor. Não é somente vir para a igreja, irmãos, dia de domingo e ouvir a palavra do Senhor, não. Na sua casa você precisa dobrar os seus joelhos, falar com Deus diariamente. Você precisa se preparar, você precisa estudar a palavra, fazer o seu devocional diariamente com Deus. É uma dedicação, é fácil? Não é, irmãos. Porque nos dias que nós temos a correria deste mundo, eu vou falar por mim mesma, é uma correria. Essa semana eu estou exausta. Hoje, essa semana foi muita correria porque eu ajudei na mudança dos meus pastores. A gente ficou a semana toda correndo com mudança, correndo, trabalhando, indo para lá, vindo para cá. Eu estou morando em Osasco, venho para Carapicuíba na correria, vai e volta, dormindo tarde. E aí, ontem eu saí tarde de lá da igreja, cheguei, aí jantei, fui dormir. Quando eu penso que eu vou dormir, aí acordo pela madrugada com o meu pai passando mal, a noite inteira passando mal, quase não dormi à noite.
mas levantei cedo, fui para a minha igreja para louvar o nome do Senhor, que foi o culto de manhã lá, e agora estou aqui trazendo essa palavra para os irmãos. É correria, é cansado. Aí você vai falar, vou chegar em casa, eu vou ler a Bíblia, eu vou dormir. Mas é aí a hora que precisa da minha dedicação e da determinação dos irmãos em buscar a palavra de Deus. Mostrar determinação e disciplina são necessárias para qualquer competidor. Na corrida da vida cristã, também precisamos demonstrar essas qualidades. Então, na vida cristã, nós também nos devemos. Irmãos, sabe por quê? Porque nós somos tão determinados e nós somos tão disciplinados lá fora com o nosso emprego, não é verdade? Você levanta todo dia, mesmo que você esteja cansado, mesmo que você não descansou no final de semana, mas na segunda-feira você levanta no horário certo para ir trabalhar, sim ou não? Tá chovendo, você vai trabalhar. Tá sol, você vai trabalhar. Tá frio, você vai trabalhar. E vai e volta. Mas aí quando é para vir para a casa do Senhor, ai, tá frio, não vou não. Olha lá. Comprometimento. Eu preciso ter disciplina também. Eu preciso ter na vida cristã. Se quando eu estou doente, eu vou trabalhar, eu tenho que ir para... Irmãos, não estou falando aqui que os irmãos mesmo doentes têm que vir para a igreja, amém? Vai ter momentos que você não vai aguentar. Eu mesmo teve dias que eu não aguentei levantar da cama. Mas a igreja vai estar orando por você. Mas se você pode vir para a igreja, venha. Se você pode falar do amor de Deus, fala. Deixa Deus usar a sua vida. Então, Paulo começa com o verbo prossigo. Este verbo tem a ideia de esforço intenso. Neste ato de prosseguir para o alvo, temos que nos lembrar que há algo que só Deus fará. Então, irmãos, quando nós prosseguimos para o alvo, nós temos que ter em mente que há coisa que só Deus vai fazer na minha vida e na sua vida. Amém? Então vai ter situação, vai ter momentos, vai ter atitudes, coisas que Deus ele vai agir por você. Mas há também coisas que está na minha mão e na sua mão. É eu e você que vai ter que fazer. Como? O quê? Buscar a Deus. Ler a palavra, se consagrar, vir à igreja, falar do evangelho. Cabe a mim e a você fazer isso, irmãos. Então, prosseguir, manter ativas a determinação e a disciplina é isso, é prosseguir para o alvo. E, de encontro, fazer aquilo que Deus determinou para a minha vida e para a sua vida. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Amém, glória a Deus. Então, Paulo, ele não está ensinando que alcançar o céu pelo esforço próprio. Ele falou que a gente não vai alcançar o céu pelos esforços próprios, mas apenas está afirmando que quem chega lá tem o quê? Uma recompensa. Irmãos, quando nós se esforçamos, quando nós buscamos, quando nós se dedicamos a Deus, quando nós temos disciplina, nós vamos ter uma recompensa. Essa recompensa está guardada para mim e para você, que é a coroa eterna, que é a vida eterna, é estar do lado de Jesus Cristo, é estar do lado do Pai. Essa é a recompensa que eu e você vamos ter. E lá em 1 Coríntios 9, 24 e 25 diz assim: não sabeis vós que o que corre no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo que se domina, aqueles que para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptíveis. Irmãos, os atletas, ele corre por uma medalha, eles correm por uma taça, por uma medalha, mas nós estamos correndo para o alvo, para uma vida incorruptível.
Nós teremos um galardão esperado por nós, uma nova vida em Cristo Jesus, onde a palavra de Deus diz que não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá morte ali, só haverá alegria, gozo no céu. É isso que te espera, irmãos. Vale a pena viver uma vida de evangelho, muitas vezes doído, sofrido, sim. Eu não estou aqui dizendo que o evangelho vai te trazer surpresa, você vai ficar descansado, não vai ter dor, não. Mas a melhor coisa é que Deus, Ele estará com você. Deus estará andando com você. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo por nós. E é isso que Deus, Ele espera por nós. Todos nós alcançaremos o prêmio, e este prêmio é a vida eterna, a coroa eterna que Deus tem para nós. Então, alcançar o alvo é a alegria do salvo, é a sua alegria. Para você alcançar o alvo, deve ser essa alegria sua. Você tem que se alegrar em Deus, como Paulo estava alegrando ali. Com muita dificuldade, ele estava se alegrando. Então, alegre-se em Deus. Ló, Sansão, Saul, Ananias e Safiras são todos personagens bíblicos que começaram bem. Quando nós lemos as histórias desses personagens, nós vamos ver como que eles começaram bem, seguindo a Deus, fazendo a obra de Deus. Mas terminaram mal. Irmão, não importa como você começou. O importante é como você vai terminar a sua caminhada, amém? Não importa como você está, não importa como você está caminhando, se está difícil, se está correndo, se está se arrastando, não importa. O importante é como você vai terminar. E a corrida é lá no céu com Cristo Jesus que espera você, amém? Aleluia. Começaram a corrida, mas fracassaram, muitos fracassaram. Que você não venha fracassar nessa jornada, mas que você venha terminar bem a sua corrida. Se queremos correr a corrida que nos está proposta, alcançarmos o prêmio da soberana vocação, temos que deixar o passado no seu devido lugar. Agir com dedicação e foco, irmãos. Agir com dedicação e foco, determinação e disciplina. E é empolgante participar da corrida, olhando para Jesus. Olhe somente para Jesus. Como nós dissemos lá no começo, aquele corredor, ele falou que o foco dele era alcançar a linha de chegada. Ele não olhou nem para o lado e nem para a esquerda. Ele não estava preocupado se os outros corredores estavam chegando por ele, se estava passando por ele, se estava perto dele. Mas ele estava focado na linha de chegada. E que deve ser a minha e a sua hoje. Olhe somente para Cristo. Pare de olhar para o seu problema. Pare de olhar para o tamanho do problema, do seu problema. Pare de olhar para a circunstância. Pare de olhar para o que está acontecendo. E olhe somente para Jesus. Nós vamos ver quando Jesus estava caminhando no mar. E aí Pedro ouviu no começo, eles estavam num alto mar. E aí quando eles viram Jesus, eles se assustaram, eles ficaram com medo. É um fantasma. Mas quando Jesus foi se aproximando, eles viram que era Jesus. E Pedro falou, Deus, Jesus, faça eu ir até o Senhor. E Pedro, enquanto estava andando com Jesus, estava seguindo, ele estava andando sobre as águas também. Mas a partir do momento que Pedro olhou para baixo, ele começou a afundar. E aí Jesus, ele pega na sua mão e levanta e diz, olha somente para mim, que você vai chegar onde eu quero que você chega. Olhe para mim, não olhe para a circunstância, não olhe para o problema, não olhe para o teu irmão, mas olhe para Jesus e você vai seguir, você vai chegar no alvo que Jesus determinou na sua vida, que é alcançar a vitória, é alcançar a vida eterna. Eu te convido a se colocar de pé nesta noite, aleluia. Oh, Deus, louvado é o nome do Senhor. Esta é a grande vitória, irmãos. Eu almejo chegar, estar lá, abraçar Jesus e ver como Ele é, estar face a face com Jesus.